Vamos falar dos trabalhos da CPMI. Hoje a senhora conseguiu uma vitória. Seu plano de trabalho, a senhora tinha elencado os principais alvos, os alvos de saída, e isso aconteceu. A oposição saiu reclamando, dizendo que está tendo blindagem de personagens do governo. Qual é o entendimento da senhora sobre o resultado desse primeiro dia de trabalho para as convocações? Olha, foi um dia muito bom. Nós tivemos aí, Daniela, a aprovação dos requerimentos. Nós apresentamos um volume de requerimentos nessa primeira rodada da CPMI, que é exatamente para ouvir aí pessoas que têm relação diretas com o 12 de dezembro, o 24 de dezembro e, por tabela, o 8 de janeiro. Nós tivemos a confirmação dos requerimentos que eu apresentei na primeira rodada, tanto de convocação quanto também de informações. Havia ali, por parte de alguns parlamentares, a tentativa de desviar o foco da CPI, e nós não permitimos, porque nós temos um plano de trabalho aprovado. Esse plano de trabalho ele traz uma ordem cronológica que precisa ser seguida, e nesse sentido foi o que nós, de fato, conseguimos hoje, não é, com essa aprovação aqui no colegiado, de fato, da CPMI. Então, acho que, de forma geral, foi um resultado muito produtivo, um resultado realmente muito promissor para esta primeira rodada. Na semana que vem, nós já vamos iniciar as oitivas. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei sentando com o presidente da CPMI e com os vice-presidentes para que a gente possa construir quais serão os primeiros ouvidos nessa primeira rodada. E eu acredito que nós teremos na próxima semana também mais uma semana importante de trabalhos aqui na CPMI. Senadora, a ideia da senhora é puxar esse fio por onde? A gente entende que vai ser debatido, vamos deixar isso bem claro aqui, porque eu não quero criar aresta entre a senhora e o restante da comissão, mas só para entender qual é a proposta da relatora, o mais claro que a senhora puder ser nesse momento, lembrando, amanhã tem a reunião para sacramentar. Veja, nós apresentamos o nosso plano de trabalho, uma ordem, uma lógica, um roteiro de trabalho onde é fundamentalmente centrado ali no que ocorreu naturalmente nos dias anteriores para culminar no 8 de janeiro. Nessa perspectiva, o que foi debatido por todos que estavam nas manifestações é que havia claramente ali um questionamento do resultado eleitoral. Ora, se questiona o processo eleitoral logo após o resultado que foi no dia 30 de outubro, no dia 31 já havia ali fechamento de rodovias pelo Brasil inteiro, acerca exatamente desse questionamento. Nós tivemos no dia 12 a tentativa de invasão na sede da Polícia Federal e no dia 24 a tentativa da explosão de um carro-bomba, e aí depois no dia 8 de janeiro. Ao longo de todo esse processo, nós temos várias outras pequenas manifestações. Eu acredito que a gente precisa ouvir, inclusive, militares que chegaram a se pronunciar durante esse período. Também vamos ouvir representações aí do próprio governo do DF. Nós vamos ouvir pessoas que já estão arroladas nos inquéritos, que hoje estão no Supremo Tribunal Federal, também na Polícia Federal e aqui na Polícia Civil. Nesses financiadores, nós temos aí pessoas que nós já estaremos também, inclusive hoje tivemos a aprovação, estaremos convocando aqui, de forma que eu acredito que eles nos trarão informações importantes e dados pertinentes que nos levarão a entender quais foram os autores intelectuais, quem planejou, quem arquitetou e, ao mesmo tempo, quem municiou, quem financiou, quem custeou todos esses acampamentos que resultaram aí no que nós acompanhamos no dia 8 de janeiro. A senadora guardou o jogo de qual é a primeira figurinha que ela vai puxar. Deixa eu ver se o Leandro Rezende tem mais sorte do que eu. Vem para cá, Leandro. Obrigado. Obrigado, Dani. Senadora, obrigado por estar conversando conosco. Alguns requerimentos da senhora foram aprovados hoje. Eu queria entender como é que eles vão se inserir na CPMI, né? O requerimento para convocar o Mauro Cid, o Ailton Barros e o Elcio Franco. São as pessoas ali que conversaram entre si sobre um golpe de Estado, né? O material que a Dani trouxe aqui em primeira mão no 360, que vai ser objeto de análise da CPMI, que a PF já tem ali, está tudo no celular do Mauro Cid. A senhora pretende fazer uma cariação entre esses personagens? Como é que a senhora vai colocar ali essas pessoas que tão próximas do Bolsonaro discutiam uma trama golpista para falar na CPMI, senadora?
Olha, a possibilidade de criação pode ocorrer sim, não é? Se a gente houver, no momento que a gente ouve, por exemplo, um militar, que ele traz uma informação, qualquer uma outra pessoa, que traz uma informação e que haja uma contraposição com uma outra fala durante o trabalho da CPI, onde há o juramento de falar a verdade, a gente tem que buscar uma cariação e, na constatação da mentira, pedir a prisão, porque na CPI você não pode mentir testemunhas, né? E até o presente momento nós chamamos todos como testemunhas, até porque a gente não tem ainda, do ponto de vista de conteúdo dentro da própria CPI, elementos para poder estar trazendo, arrolando essas pessoas já como investigadas. Então, a gente vai estar ouvindo essas pessoas. Eu vejo que, por exemplo, figuras como o Mauro Cid, figuras como o Anderson Torres, não é? O que você falou do Elcio Franco, o Ayrton, todos esses, na verdade, que de alguma forma tiveram uma relação entre si, deverão de fato ser ouvidos. Estão hoje já com requerimentos aprovados. Então, nós já temos de fato os elementos que nos dão aí as condições de fato para fazer esse chamamento. Eu acredito que da reunião de amanhã, logo em seguida, nós já teremos aí uma definição mais clara de quais serão esses chamados na primeira oitiva. Vou para Brasília com a Renata Agostini, que está aí pertinho da senhora. Elisiane está no Senado, Renata no nosso estúdio da CNN. Senadora, boa tarde. Hoje, diante da votação e da decisão de não chamar, neste primeiro momento, G. Dias, ex-ministro do GSI, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, os integrantes da CPMI, que são da oposição, reclamaram bastante. Estão dizendo que tem ali uma tentativa de blindar Flávio Dino, uma tentativa dos parlamentares que apoiam o governo o Girão chegou a usar o termo de pizza, né? Que a pizza estava montado, senador Girão. Não é importante chamar esses dois personagens, por que deixá-los mais para frente? Há uma tentativa de blindar Flávio Dino? Não é uma questão de blindar A ou B, é sobretudo uma questão estratégica, de rito que nós adotaremos ao longo do processo de investigação. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve aqui há pouco mais de um mês atrás. Ele trouxe, na verdade, informações pertinentes. A gente ainda não ouviu nenhuma pessoa na comissão, então a gente vai ter uma primeira rodada de oitivas, logo depois de postas essas informações, ele inclusive já se prontificou, que virá a comissão, que dará totalmente apoio e nos trará as informações que a gente de fato precisar. Só que nessa primeira rodada, há um entendimento que estrategicamente ele deverá vir em um próximo momento. Então, não é uma questão de blindagem, é uma questão de time, é uma questão realmente de estratégia de investigação. Vem para cá, Yuri Pita. Vamos tratar ainda desse assunto. A gente está com a relatora da CPMI dos atos criminosos. Obrigado, Dani. Boa tarde, senadora. Me corrija se eu estiver errado. Vi nessa primeira lista de requerimentos, foram vários, né? Não só a questão de quais depoimentos vão ser convocados ou pessoas convidadas a prestar informações, mas uma série de informações que também foram solicitadas a diversos órgãos. Mas muito focado nesta semana que antecede o 8 de janeiro. Minha pergunta, mas em algumas dos requerimentos, a menção ao acampamento diante do Exército. Me lembro, na outra entrevista que a senhora deu aqui também, no 360, de que era importante tratar do que aconteceu nos meses anteriores e no acampamento diante do quartel-general do Exército em Brasília. Em que momento a senhora acredita que vai ser abordado pela CPI mista os 2 meses em que as pessoas ficaram acampadas e como foi tudo o que aconteceu na frente do quartel-general do Exército, até que acabasse servindo como um ponto de apoio para as pessoas que foram provocar o vandalismo e a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Yuri, veja, nas conversas que nós temos tido até o presente momento, nos estudos que eu tenho feito, no levantamento de dados, na verdade, que nós obtivemos, eu posso te assegurar que os atores que estavam no ato do 12, me parece que há uma relação muito clara com quem também estava no ato do dia 24 e também no ato do dia 8 de janeiro. Então, há uma correlação entre eles. Possivelmente alguém que nós estaremos buscando para tratar, por exemplo, especificamente da bomba do dia 24, eu acredito que a gente chegará a informações claras da relação dele com o 8 de janeiro e da mesma forma com o 12 de dezembro.
Então, os dados que nos chegam aqui, eu posso te assegurar que nos levam, na verdade, a crer uma relação direta, na verdade, desses 3 fatos. Então, os manifestantes que estavam acampados ali, muitos deles, inclusive, presos hoje, outros em liberdade condicional, outro em prisão domiciliar, a gente, na verdade, ao longo do processo, poderá ver quem possivelmente a gente vai ouvir. Mas eu acho que esses executores, eles já estão aí, não é? Já estão de conhecimento público, já estão recebendo, na verdade, esse tipo de pena e esse tipo de punição, porque, muito embora seja prisões de fato preventivas, mas já estão já com a sua liberdade já limitada, não é? Então, nesse sentido, eu acho que existem outras pessoas que a gente não sabe ainda quem são elas, quais são elas, mas que a gente precisa chegar nelas, que são os autores intelectuais, quem planejou, quem fez a arquitetura, quem criou, na verdade, toda uma organização para que se atingisse os 3 poderes, como ocorreram os pelotões, qual a estrutura, na verdade, que eles utilizaram. Então, são dessas pessoas, de fato, que a gente precisa chegar, que são os autores intelectuais e, naturalmente, aí também os financiadores. Eu acho que essa é a meta que nós vamos perseguir até o fechamento dessa comissão e que, se Deus quiser, estarão já consignados no nosso relatório, porque chegaremos a eles. Senadora, para fechar, além disso, teve determinação de acesso a sigilo telefônico, trocas de mensagens, inclusive do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, questões que já foram, inclusive, ele teve de entregar o telefone para a Polícia Federal. Eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa por que já nesse primeiro momento é importante ter acesso a esse conteúdo. Veja, nós tivemos essa aprovação, e aí é bom lembrar que a gente pede as informações ao Supremo Tribunal Federal, que são informações referentes a dados mais públicos, né? Informações mais claras, informações, inclusive, que foram até divulgadas nessa primeira rodada. Então, a gente solicitou, houve a aprovação desse requerimento, que foi um requerimento do senador Rogério Carvalho, e que, na verdade, nos dará, no meu entendimento, muito subsídio, porque, veja, o que consta num telefone, por exemplo, do Mauro Cid, que num primeiro momento foi apreendido por uma questão de fraude no cartão de vacinação, você encontra nesse telefone lá um manual, um rito para uma GLO. Qual é a relação de uma GLO com cartão de vacinação? Não tem nenhuma, mas tem com 8 de janeiro. Então, você acaba, na verdade, chegando, tem uma informação aqui, mas que você acaba tendo elementos para chegar ao nosso objetivo, que é o objetivo de busca de informações referente ao 8 de janeiro. Então, essas informações são muito pertinentes, eu acho que essa aprovação foi uma aprovação muito necessária, e essas informações, tão logo cheguem na CPI, nos darão, inclusive, novos elementos para saber quais outros requerimentos de convocação nós estaremos apresentando aqui para ser aprovado. Senadora, muitíssimo obrigada pela entrevista. Dia longo aí para a senhora, amanhã também vai ser. A gente vai seguir acompanhando todo o trabalho. Elisiane Gama, a relatora da CPMI, dos atos criminosos aqui com a gente. Obrigada, senadora. Muito obrigada, querida.